Você já percebeu quantas decisões tomamos por medo? Medo de errar, medo de fracassar, medo de ser rejeitado e medo de não ser suficiente. O medo faz parte da experiência humana. Ele existe para proteger a vida. Sem ele, talvez não percebêssemos os perigos que nos cercam. Mas existe um momento em que o medo deixa de proteger e começa a limitar. Hoje convido você a refletir sobre uma pergunta. Será que todos os medos que carregamos realmente nasceram conosco ou alguns deles foram apreendidos ao longo da vida? Eu sou Camila Martins e esse é mais um episódio do programa Caminhos do Conhecimento. Observe uma criança aprendendo a caminhar. Ela cai, levanta, tenta novamente, cai outra vez e continua. Ela não conhece o medo do fracasso, não pensa na opinião das pessoas, não imagina tudo o que pode dar errado. Ela simplesmente aprende. Em algum momento da vida, isso muda. Começamos a ouvir: cuidado, você não consegue, é perigoso, não arrisque. E essas frases têm sua importância. Muitas realmente nos protegem, mas algumas acabam permanecendo dentro de nós mesmos quando o perigo já não existe. E aos poucos aprendemos a ter medo antes mesmo de tentar. O medo raramente aparece de uma única vez. Na maioria das vezes, ele cresce em silêncio. Uma pequena insegurança, uma experiência difícil, uma crítica, uma decepção. E quando essas experiências se repetem, sem reflexão, podem se tornar em hábitos da mente. Começamos a esperar o pior, a imaginar obstáculos antes mesmo de iniciar um caminho, a desistir antes da primeira tentativa. Sem perceber, o medo deixa de ser uma emoção passageira e passa a influenciar nossa forma de viver. Há mais de 2000 anos, Aristóteles refletia sobre o poder dos hábitos. Ele observava que aquilo que repetimos molda nosso caráter. Nossas ações diárias constroem a pessoa que nos tornamos. Talvez o mesmo aconteça com nossos pensamentos. Quando repetimos constantemente ideias de incapacidade, elas começam a parecer verdades. Quando repetimos pensamentos de medo, eles podem se transformar em uma maneira de enxergar o mundo. Mas existe uma boa notícia: se os hábitos são aprendidos, também podem ser transformados. Toda mudança começa com uma pequena escolha, repetida ao longo do tempo. Imagine uma trilha em uma floresta ao amanhecer. À distância, ela parece escura, silenciosa, misteriosa, talvez até assustadora. Mas conforme você começa a caminhar, a luz atravessa as árvores, o canto dos pássaros se torna mais evidente, o som da água revela uma pequena cachoeira escondida. A floresta continua sendo a mesma. Quem mudou foi o seu olhar. Muitas vezes o medo funciona exatamente assim. À distância, ele parece enorme. Quando nos aproximamos com consciência, descobrimos que boa parte dele era construída pela imaginação. O filósofo Sêneca escreveu uma reflexão que continua atual. Muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense por um instante quantas preocupações já ocuparam seus pensamentos e nunca aconteceram. Quantas noites mal dormidas foram provocadas por cenários imaginários. Isso não significa ignorar os desafios da vida.
Significa perceber que a mente pode ampliar aquilo que teme. E quando acreditamos em todas as histórias que ele cria, começamos a viver presos a acontecimentos que nunca existiram. Existe uma diferença importante entre sentir medo e ser conduzido por ele. Todos sentimos medo, mas nem todos permitem que ele decida seus caminhos. A consciência nos convida a ocupar outro lugar, o lugar do observador. Em vez de preocupar como faço para nunca mais sentir medo, talvez possamos perguntar: o que esse medo está tentando me mostrar? Quando fazemos essa pergunta, o medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro. Observe uma árvore durante uma tempestade. Ela não luta contra o vento, também não foge dele. Ela se adapta, se curva quando necessário, permanece firme em suas raízes. Talvez a coragem seja parecida. Não significa ausência de medo, significa continuar caminhando apesar dele. Porque a verdadeira força não está na rigidez, está na capacidade de permanecer de pé, mesmo depois das tempestades. Vamos exercitar um pouco? Hoje quero convidar você para um momento de sinceridade consigo mesmo. Escreva 3 medos que costumam aparecer em sua vida. Depois responda lentamente, tá? Esse medo está me protegendo ou está me impedindo de viver? Quando foi a primeira vez que senti algo parecido? Essa situação ainda existe ou apenas continua viva na minha memória? E por fim, qual pequeno passo posso dar essa semana, mesmo sentindo medo? Não procure vencer todos os medos de uma vez. Comece apenas dando um passo. Talvez a coragem nunca tenha sido a ausência do medo. Talvez coragem seja continuar caminhando, mesmo quando o coração acelera, mesmo quando surgem dúvidas, mesmo quando não temos todas as respostas, porque cada passo consciente enfraquece um pouco aquilo que antes parecia impossível. E aos poucos descobrimos que a liberdade não nasce quando o medo desaparece. Ela nasce quando ele deixa de decidir por nós. O medo pode visitar a mente, mas é a consciência que escolhe se ele permanecerá como hóspede ou apenas como visitante. Ao longo da história, muitos pensadores refletiram sobre o medo. Aristóteles nos lembra que somos profundamente influenciados pelos hábitos que cultivamos. Sêneca nos convida a perceber que grande parte do sofrimento nasce daquilo que antecipamos em nossa imaginação. 2 reflexões antigas e uma pergunta que continua atual. Será que estamos enfrentando a realidade ou apenas aquilo que imaginamos sobre ela? Chegamos ao final de mais um episódio do programa Caminhos do Conhecimento. Até o próximo programa, pessoal. Tchau! Apenas que busque conhecimento. Quando o silêncio chega, a mente começa a falar. Entre dúvidas e esperanças, existe um caminho a encontrar. O vento sopra sobre as folhas, sem perguntar para onde ir. Assim também seguem os sonhos,
Tô esperando alguém decidir. Cada passo guarda perguntas que ninguém pode responder. Mas quem caminha com coragem descobre um novo amanhecer. O medo bate à porta como quem deseja entrar, mas existe uma voz tranquila convidando a continuar. Hoje escolho caminhar, mesmo sem tudo compreender. Cada passo transforma a alma, cada escolha faz crescer. Não espero o medo partir para voltar a sonhar. A esperança ilumina a estrada e me ensina a continuar. Para a árvore enfrenta o vento sem deixar de florescer. Toda noite guarda estrelas, mesmo quando não se pode ver. Toda história tem um tempo para aprender e renascer. E cada desafio vencido nos ajuda a fortalecer. Se o horizonte parece distante, continuo. Se a dúvida insiste em ficar, respiro. Se a coragem parece pequena, ainda assim dou o primeiro passo. Hoje eu sigo o meu caminho com mais calma no coração, descobrindo que a coragem nasce na transformação. Cada novo amanhecer traz um motivo para acreditar que a maior vitória da vida é nunca deixar de caminhar. O medo pode falar, mas não precisa desperta. E escolhe seguir.